Saudamos aos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Muito bem, a nossa reflexão para o dia de hoje, ela tem como base bíblica os textos que se encontram no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. E o tema que nos foi proposto então para refletir é um só Senhor e Pai, tal como consta no nosso programa. Diz assim então a palavra do Senhor: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Palavras da salvação. Bom, nós estamos então na semana de reflexão sobre a unidade cristã. E em poucos minutos vamos então refletir em torno do tema um só Deus e um só Senhor. Antes de entrarmos propriamente no que aquilo que o tema nos diz ou nos sugere, a unidade cristã proposta para nós refletir aqui, quando nós olhamos para a Bíblia e folheamos ela, nós encontramos dois textos que falam taxativamente sobre a unidade. E os dois textos encontramos curiosamente na carta de Paulo aos Efésios, isso no capítulo 4, versículos 3 e no versículo 13. No versículo 3, apóstolo Paulo vai dizer: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No versículo 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida e a estatura e plenitude de Cristo. Amados irmãos, uma das dificuldades que nós temos enquanto crentes, enquanto igreja, um dos nossos problemas em de fato viver a unidade dentro da nossa igreja, do nosso seio, consiste exatamente no problema que nós temos em entender de fato que unidade é essa que a Bíblia se refere, o qual é o conceito das Escrituras sobre a unidade. O que a Bíblia quer falar para nós, quer ensinar a nós em relação à unidade. Amados, para Deus a unidade, ela tem um ponto. Para Deus a unidade tem um centro, tem um ponto a partir do qual nós podemos definir, conceituar, entender o que é de facto unidade, o que não é de facto unidade. E esse ponto é o próprio Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. Então, toda a tentativa de entender a unidade fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é simplesmente errada. Mais tarde ou mais cedo vai dar errado. Vedes, amados irmãos, que para nós, quando entendemos sobre o Espírito, sobre a espiritualidade, quando queremos falar sobre a espiritualidade, sobre quem é mais espiritual, sobre quem é menos espiritual, amados, nós tendemos a taxar as pessoas, a nivelar as pessoas, a colocar as pessoas em diferentes pedestais. Nós temos pela mania de achar que o pregador, pelo fato de ser pregador, é mais espiritual que o liturgista.
Que o liturgista, pelo fato de ser liturgista, é mais espiritual que o irmão que canta. Que o irmão que canta, pelo fato de ser o irmão que canta, é mais espiritual que o protocolo. Que o protocolo, pelo fato de ser protocolo, é mais espiritual que o irmão que só chega e senta. Então, essa ideia de nós entendermos que alguns são mais espirituais porque fazem ou deixam de fazer, já belisca aquilo que de fato Cristo e a própria palavra nos ensinam sobre a unidade. Porque quando eu entendo que o irmão fulano que faz isso é mais espiritual que o irmão Beltrano que não faz aquilo, eu estou na verdade a macular a ação do próprio Espírito Santo. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 4, versículo 5 e versículo 6, Paulo escreve dizendo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministério, mas o Deus que opera é o mesmo. Há diversidades de serviços, de mistério e de manifestações, mas o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo. Então, quando eu acho que o irmão que prega é mais espiritual que o irmão que está ali no protocolo, eu estou a dizer assim, que o Espírito Santo é fraco com o protocolo, mas é forte com o pregador. O Espírito Santo não é assim. O irmão que canta é tão espiritual quanto o irmão que prega. O irmão que prega não é mais espiritual que o irmão que só está a ouvir. Porque o Espírito que está em quem está sentado é o mesmo Espírito que está em quem está a pregar. Então, quando entendemos que o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos, então a ideia da unidade começa a ficar mais clara na nossa mente. E as dissensões e as divisões do seio da igreja começam a desaparecer. É isso então que o apóstolo começa a nos ensinar. E no versículo 13 ele fecha esse assunto quando diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura de Cristo. Um exercício básico, irmãos. Qual é a unidade da distância? Irmãos que estudaram, qual é a unidade da distância? Metro. Qual é a unidade do peso? E Paulo está dizendo que a unidade da fé é quem? É Cristo. A unidade da fé é Cristo. Ou seja, o Cristo é a pessoa, é o ser que o próprio Deus estabeleceu como padrão, em quem todo mundo que se acha espiritual, fervoroso, bom em Deus, servo de Deus, tem que se rever em Cristo. Se eu entendo que sou tão espiritual, tão bom, tão fervoroso, eu tenho que olhar para mim e ver em Cristo. Se eu encontrar alguma disparidade, então eu não sou tão espiritual quanto eu penso. A única maneira de eu chamar a atenção de Deus para mim e satisfazer ao próprio Deus é eu fazer tal como Cristo fez. Lembre-se, quando Cristo foi batizado, o que aconteceu? O céu se abriu, a pomba desceu e uma voz do céu dizia: esse é meu filho, em quem eu me comprazo. Ou seja, a pessoa de Cristo é o único ser em quem o próprio Deus se satisfaz. Não tem mais ninguém em quem Deus olha e fica satisfeito, a menos que Deus olha para esse indivíduo e vê a glória de quem? De Cristo. Porque eu posso fazer e desfazer. Se Cristo não for o meu modelo, então nada adianta. Voltemos para o texto. Vamos começar do fim e vamos terminar no princípio. Quando lemos o texto, isto é, capítulo 4 de Efésios, versículo 6, nós encontramos aí uma repetição, 4 vezes mencionada a palavra todos. Reparem, um só Deus e Pai de quem? De todos, o qual é sobre
todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, a Bíblia, ela tem uma peculiaridade quanto à estrutura do seu próprio texto. É que, diferente de nós, a Bíblia, quando quer dar importância a um assunto, o que é que nós fazemos normalmente quando queremos destacar algo que estamos a escrever? O que é que fazemos? Sublinhamos, ou colocamos aspas, ou vamos usar uma caneta diferente, ou vamos negritar essa palavra, de tal maneira que ela tenha que destaque, a fim de que o leitor, ao olhar, perceba que esta palavra tem relevância no que está a se tratar. Mas a Bíblia não é assim. Quando a Bíblia quer destacar e dar relevância a um tema, a uma palavra, ela repete. Quantas vezes olhamos para os evangelhos e vimos Jesus falando, em verdade, em verdade. Quando Isaías teve a visão de Deus, ele olhou e os anjos cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não é redundância, é a Bíblia a mostrar para nós que esse tema, essa palavra deve ser levada a sério. E então aqui a palavra todos também deve ser encarada a sério por todos nós. Mas atenção, esse todos que o texto se refere aqui, não é todos de todos. O todos que o texto está a se referir aqui, não é todos de todos. Quando ele diz, há um só Deus e Pai de todos, não é Deus e Pai de todos. Quando ele diz, há um Deus e Pai que é sobre todos, não é de facto sobre todos. Que age por meio de todos, não é de facto todos. Mas que todos então? O todos a que o apóstolo Paulo se refere aqui é o mesmo todos que o apóstolo João se refere no seu evangelho, São João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, quando o apóstolo aqui está a dizer um Deus que é sobre todos, é o todos que creram no nome de Jesus. Um Deus que age por meio de todos, todos que creram em Jesus. Um Deus que está em todos, todos que creram em Jesus. Então não é todos de todos. E aqui também começamos a perceber por que razão nós temos algumas dissensões entre nós. É que alguns não são nossos irmãos. Eles pensam que são, mas não são. Por que que não são? Porque não passaram ainda em São João capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então, não vem aqui dizer que Deus também me usa, que Deus também faz comigo, que Deus também é comigo. Se você ainda não creu, se você ainda não se entregou, se você ainda não se converteu, para chegar nesse todos daqui, tem que chegar no todos dali. Não é todos de todos. Todos são filhos de Deus? Não, todos não. Que Deus usa todos? Todos não. Sim, existem alguns casos, algumas exceções. Na Bíblia nós encontramos Deus usando pessoas que não prestavam para nada. Essa é a exceção, mas não é esse o contexto do texto que nós acabamos de ler. Então, amado, às vezes o problema que eu e você temos deve ser por isso. Talvez você é de facto Deus e eu não sou. Por isso, estamos sempre em choque. Talvez eu seja e você não é. Por isso, estamos sempre em choque. Então, se queremos de facto ser uma igreja unida, precisamos todos ser de Deus. E assim, então, nós vamos caminhar. Porque importa renascer, disse então Jesus a Nicodemos. Voltando, ele diz, há um só Deus e Pai de todos. Amados, quando olhamos para o contexto religioso do mundo,
percebemos que existem muitas religiões, muitas religiões. E se existem muitas religiões, também existem muitos deuses. Na verdade, amados irmãos, no mundo só existem duas religiões, só duas. Não existe budismo, não sei o que, tudo bem, mas só existem duas religiões. Existe a religião da fé e a religião das obras. Pega o cristianismo e coloca de lado, e você vai perceber que todas as outras religiões que existem no mundo falam de salvação pelas obras, por mérito próprio, por fazer sacrilégio, por olhar para si mesmo. Todas. Nenhuma fala da salvação pela fé, pela graça, mediante a fé. Nenhuma. O cristianismo é a única religião da fé. Salvação é pela graça, mediante a fé. Todas as outras religiões pregam salvação pelas obras. Todas. Se tiver dúvida, pesquisa. Então só existem duas religiões no mundo: a religião da fé e a religião das obras. E a nossa religião, nós pregamos e cremos que há um só Deus. E esse um Deus que nós pregamos é mesmo Deus com o qual nós cremos. Há crentes que entram na conversa: não, existem muitos deuses, cada um tem seu Deus e temos que deixar. Não. Só existe um Deus de fato, e esse Deus é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós pregamos. Porque o Deus que nós pregamos, ele é um Deus pessoal. É um Deus pessoal, que se revela a si mesmo, que se apresenta a si mesmo, que se comunica com o homem, como se não bastasse, encarnou-se e viveu no meio de nós. Amados irmãos, apesar do cristianismo ser a religião da fé, ela é ao mesmo tempo a religião mais racional que existe. Não existe nenhuma religião do mundo mais racional que o próprio cristianismo. Mais racional como? Mais lógico que o próprio cristianismo. Nenhuma religião do mundo fala da criação com tanta propriedade conforme nós falamos por meio da Bíblia. Nenhuma, não vais encontrar. Nenhuma religião fala do homem, sua origem, seu caráter, seu corpo, sua constituição, conforme a Bíblia fala. Nenhuma, procura, não vais encontrar. Então, esse Deus revelado pelas Escrituras, o Deus que nós cremos, é de fato o Deus Criador e o Deus verdadeiro. Por quê? Porque Ele não apenas se manifesta, Ele não apenas existe pelos relatos e pela nossa pregação, mas também por meio da criação. Não é isso que nós cantamos? Excelso Deus, Senhor da eternidade, eterno Pai, fizeste tudo bem. A criação proclama a tua glória. A criação nos mostra que de fato Deus existe. E não há quem pregue isso, senão nós que cremos nesse Deus criador de todas as coisas. Ele não somente criou todas as coisas e desapareceu, Ele apareceu e tem contato pessoal com cada ser humano que Ele próprio criou. Teve contato com Adão e Eva, teve contato com Caim, com Abel, com Abraão e por aí fora. Se manifestou por meio dos profetas, se manifestou em todos os lugares do mundo. Curiosidade, irmãos, em todos os reinos que dominaram o mundo, Deus passou lá e deixou sua mensagem. Todos. Não há nenhum reino que dominou o mundo desde a existência até hoje, onde Deus não passou e deixou claro que Ele é Deus. Não há nenhum. Então, o Deus que nós cremos, Ele não apenas está escondido atrás das nuvens, Ele se revela ao próprio homem. Curiosidade, irmãos, durante essa guerra toda entre Israel e Hamas, muitos membros do Hamas, filhos dos filhos do Hamas, tiveram sonhos e visões com Jesus, se converteram ao cristianismo, tanto que alguns deles tiveram que fugir da Palestina e se refugiar em Israel. Porque o nosso Deus se revela, se apresenta. Há um só Deus, é esse o Deus que nós pregamos, o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia e das Escrituras. Mas também, irmão, através da criação, as pessoas falam
que têm encontro com Deus e viram Deus. O que mais além disso? São João, novamente, capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos descer então mais até o versículo 14, onde vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E mais tarde então o apóstolo Paulo vai dizer que nunca ninguém viu Deus, mas o Filho o revelou, porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então o Deus no qual nós cremos, Ele existe em carne e osso. Não é apenas um conto. O nosso Deus de fato existe. Então Ele, além de ser criativo por criar todas as coisas, também é um Deus pessoal que se relaciona pessoalmente com cada criatura que Ele próprio criou. Por isso é que Paulo vai dizer: há um só Deus. Não somente um só Deus, mas um Deus e Pai. Em Deus nós temos criação e em Deus também temos filiação. É aqui que muitos ficam para trás. Fomos criados todos por Deus, certo? Mas também em Deus nós temos filiação. Deus em Cristo Jesus nos reconciliou consigo, nos adotou como filho para pertencermos a Ele. Nós pertencemos a Deus como criatura e pertencemos a Deus como filhos. E é aqui onde muitos vão ficar para trás, porque Deus conhece a todos os seus filhos. Todos que Deus gerou, todos que Deus tem como filho, Ele conhece. Então é por isso que alguns, no dia D, vão dizer: Senhor, fiz isso e fiz aquilo. O que é que o Senhor vai responder? Aparta de mim, porque não te conheço. Você não te conhece como filho. Você não foi adotado como filho. Por quê? Porque não creu em Jesus de fato. Não serviu Jesus de fato. E amados irmãos, lamento, quem de fato só ficou no estágio da criação, não foi para o estágio da filiação, vai partir a coluna no inferno, infelizmente. Então, amados irmãos, a paternidade que nós temos em Deus, ela nos dá identidade de sermos novamente de Deus, de sermos filhos de Deus, de sermos pessoas espirituais, pessoas que ganham significado em Deus. Isso somente por meio de quem? De Jesus. Um Deus e Pai de todos. O que percebemos aqui é que esse Deus e Pai, Ele é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, uma coisa deve ficar claro aqui para nós. Já percebemos que esse todos não é todos de todos, mas é todos de alguns. Que alguns? Todos aqueles que querem no seu nome. Automaticamente, todo aquele que crê em Jesus, o que ele ganha? Ele ganha paternidade em Deus. Ele ganha Deus sobre si. Deus é sobre ele. Deus é com ele. Deus fica com ele. Deus também age por meio dele. Como também Deus está dentro dele. Vejam como é que é maravilhosa a cooperação na Santa Trindade. O Pai nos chama, o Filho nos adota como filho e o Espírito Santo sela que de fato nós somos de Deus. E Jesus disse assim: todo aquele que crê em mim, ouve e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. E como é que ele faz morada em nós? Através do Espírito Santo. Então, querido irmão, você foi adotado e creu em Jesus. Não se martele se existem dons e ministérios que não se manifestam em você, porque há diversidade de dons e todos não podem ser tudo. Todos não podem ser tudo. E infelizmente, no nosso tempo, cristão só é cristão se prega bué. E prega bué é cristão. Não é assim que funciona. Porque ora bué, esse mesmo é de Deus, é fervoroso. Não é assim que funciona.
porque canta bem, porque não sei o que. Não é assim que funciona. Porque todo aquele que recebe Deus, automaticamente, ele é cheio de Deus e é cheio do Espírito Santo de Deus. Fala em língua, acha que é cheio do Espírito Santo. Irmãos, vejam algo. Os irmãos, nada contra os que falam em línguas, hein? Os irmãos que falam em língua, muitos deles, vão falar em língua, ora em língua, revela em língua. Mas sabe, é o meu irmão que tem dificuldade em português de chegar no irmão e falar: irmão, me perdoa porque fiz isso contra ti. Estranho isso, não? Você fala em língua, mas o português que você nasceu com ele não consegue chegar no teu irmão e dizer: me perdoa porque fiz isso contra ti. Você é burlador. Então, quando olhamos para as Escrituras, na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 6, a partir do versículo 22, Paulo mostra então quais são as características de um crente cheio de Deus. Provavelmente alguém perguntou para o Paulo quais são as características de um crente cheio do Espírito de Deus. E quando você procura, encontra lá pregador, não está lá. Irmão que fala em língua, não está lá. Irmão que ora bué, não está lá. Liturgista, não está lá. Que dá bué de dinheiro, não está lá. Dizimista fiel, não está lá. O que você encontra na identidade do cristão cheio do Espírito Santo? Primeiro, amor. Quer saber se um cristão é cheio do Espírito Santo? Veja o quanto ele ama a mulher dele. Veja o quanto ama o esposo, o quanto ama os filhos. Amor. O que mais? Alegria. Quer saber se alguém é de fato cheio do Espírito Santo? Espera as tribulações chegarem na vida dele, se vai continuar com a mesma alegria em Deus. O que é que o apóstolo diz mais? O cristão cheio do Espírito de Deus? Paz. Tem paz. Ele tem paz com Deus e tem a paz de Deus. São duas coisas diferentes. Paz com Deus é quando vivo uma vida longe do... Aliás, paz de Deus é quando eu vivo uma vida feliz, alegre e satisfeito. Apesar dos apertos da vida, eu estou em paz com meu Deus. Eu tenho a paz de Deus. A paz com Deus é quando você vive uma vida fora, longe do pecado. Você está em paz com Deus. Quando as aflições apertam, mas mesmo assim você está ali firme, você tem a paz de Deus. Paulo fala de longanimidade. Cristão cheio do Espírito Santo é longânimo. Paulo fala que tem domínio próprio. Tem domínio próprio. Só chegou aqui alegre, preciso de dinheiro para essa atividade aqui que alegre falou, não tem. Também está abandonando as pastas, está aqui, não quero mais. Ei! Longanimidade, precisamos ser longânimos. Ter domínio próprio. Sermos misericordiosos. Antes de Paulo falar desses frutos do Espírito Santo, ele fala dos frutos da carne. Inveja, ué, e por aí fora. Você não sabe, vai ler a Bíblia, vai encontrar lá. E não são de fato esses frutos da carne que têm causado dissensões no nosso meio? São ou não são? Então, nosso problema aqui, de fato, não está em uns pregarem muito, outros pregarem pouco, uns falarem em mistério, outros não falarem. Está, de fato, na manifestação do que? Do fruto do Espírito Santo em nós. É isso, em nós. O quanto de Deus nós expusemos para as pessoas. É isso que, de fato, deve restar para nós. Então, irmão, não tens dom espiritual? Você tem. A Bíblia diz que a hospitalidade é um dom espiritual. Há irmãos que têm dom de hospitalidade, de receber bem. E o apóstolo Paulo diz que por causa do dom da hospitalidade, alguns receberam anjos em sua casa sem perceber. Chega aqui, prega bué, ora bué, mas na casa dele não sabe receber pessoas. Assim não dá, gente. Então precisamos trabalhar de fato nisso, para que de fato sejamos cheios de Deus,
cheios do Espírito Santo de Deus, e certamente Deus será sobre nós, seremos usados por Deus, e Deus também estará em todos nós. Amém? Deus abençoe a sua palavra.